Oi, gente, tudo bem? Short de fé. Meu braço direito foi arrancado. Essa é a mensagem que eu vou passar hoje. Hoje de manhã eu vim aqui pro quintal e tinha esse galinho que tava falando muito comigo. É que eu tenho esse bonequinho que quebrou, que era do Natal. E aí eu tava vendo se o braço dele era o esquerdo ou o direito. É o direito. Então Deus falou comigo: meu braço direito foi arrancado. Quem é o braço direito? Geralmente o braço direito que faz todo o trabalho, né? A maior parte. O esquerdo, ele auxilia só. Será que é sobre homem ou mulher aqui? Meu Deus. Meu braço direito foi arrancado. Será que isso tá querendo dizer que estamos perdendo os homens? Eita. O meu braço, porque não é o esquerdo. O problema é o direito. Meu braço direito foi arrancado. Aquele que tinha que fazer todo o esforço, né? O maior serviço. Ele foi arrancado. E aí quem vai trabalhar é só o esquerdo. Ó. Tá vendo? É o esquerdo. O direito ele foi arrancado. E tá lá. Eu não sei exatamente. Vamos ver. O que é? Isaías 25:3. Por isso os povos poderosos te louvarão, e tu serás temido nas cidades onde mora gente cruel. Olha, saiu ontem. Por isso os povos poderosos te louvarão, e tu serás temido nas cidades onde mora gente cruel. Ó, eu vou ler um trecho a Bíblia estava aberta, o vento que abriu, a hora que eu vim para cá. Vou ler para vocês a passagem. Primeiro começa o problema lá em Caim e Abel, né? Um irmão odiando o outro. Depois esse problema continua aqui, nos descendentes de Caim. E aí um dia o Lameque diz, olha o que o Lameque diz. Mas antes dele dizer isso aqui, aqui mostra o quê? Que os descendentes de Caim teriam inventado muitas coisas. Olha o que eles inventaram. Criação de gado, vivência em barracas. Ó, lira e flauta, né? A profissão de ferreiro, né? Faziam feitura de bronze e de ferro. E aí um dia, olha só o que ele diz para as mulheres dele. Ele tem duas mulheres, a Ada e a Zilá. Ó, me escutem, olha o que aconteceu. Matei um homem porque me feriu. Matei um moço porque me machucou. Se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. Aí, quando ele fala, ó, alguém me feriu e aí eu matei esse homem. Alguém me machucou, aí matei esse moço. Eu entendi o quê? Que ele foi atacado e aí na luta ele matou essa pessoa, que foi exatamente o que eu pensei sobre Caim e Abel. Legítima defesa. Nessa
passagem aqui, por exemplo, que eu acredito é que Abel começou a criar animais, né? E matou um animal ali e apresentou para Deus. E Caim, como fazia já? Como Caim costumava fazer no Jardim do Éden, ele continuou plantando, porque no Éden eles plantavam, então eles não comiam carne, né? Carne e sangue. E Caim, por ser o mais velho, aquele que conhecia Deus tete a tete, ele continuou a mesma situação ali do Jardim do Éden. Abel não, Abel nasceu já em outra situação, na situação de pecado já Abel nasceu. Então, como ele nasceu na situação de pecado, ele tinha uma outra estrutura. A cabeça dele, a mente dele era diferente, já era fruto do pecado. Então, por isso ele criava animais e por isso ele matava. Porque no Jardim do Éden não havia morte, não havia matança. E para mim, quem fica bravo aqui é Abel que fica bravo com Caim. Por que fica bravo? Porque ele acha que o Caim não entende que as coisas mudaram. Que as coisas não são mais como antigamente. E que Caim deve entender isso. E não oferecer mais esses frutos da terra. Então, quando Abel olha para Caim, ele, por si só de olhar para Caim, ele se sente culpado, porque ele vê o sangue nas mãos dele. Então, é um problema aqui, enfim. Aí, eu acho que ele se sentiria melhor sem a presença do Caim. Eu acho que por isso que ele tenta eliminar o quê? Caim. Quem é o Caim? A representação do passado. Entendeu? É representação de algo que existiu antes e que Abel quer esquecer. Eu quero esquecer que nós vivíamos assim. Só que enquanto Caim estiver na minha frente, eu não vou poder esquecer. Então, para mim, foi o contrário. Abel tentou eliminar Caim. Mas, na luta, Caim acabou matando Abel. Talvez por ser mais velho, não sei, mais forte. E aí ele começa a fugir. E o estranho é que Deus fala que todo aquele que matar o Caim vai ser punido, né? 7 pessoas da família dele vai morrer. Por que essa proteção? Estranho. E aqui ele diz, se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. Aí eu vi a situação do seguinte, que Deus já tinha mostrado há algum tempo atrás. O ser humano, ele adentra algum lugar onde tem os animais e ele bate nesses animais. Às vezes, na própria criação, na doma, ali, ele está sempre batendo no animal, né? Mas se algum dia o animal se revolta contra ele e resolve bater nele de volta, aí o que eles fazem com o animal? Sacrifica o animal. Então, quando o animal ele resolve se defender, que eu acho que foi o que Caim fez, ele só se defendeu, eu acho que foi o que esse Lameque fez, alguém bateu nele, alguém feriu ele, alguém machucou ele, ele bateu de volta, só que acabou matando essa pessoa. E acontece muito, gente, do animal reagir, né, em alguma situação, dar um coice, né? E aí é mostrado como aquele animal, nosso animal é um monstro. Temos que matar esse animal. Mas, na verdade,
E não é sempre Caim que está fugindo, quem que foge? É a presa, né? E sempre são os animais, o quê? Que são presas, que são nossas vítimas, né? Então, em algum momento, resolvem reagirem aí. Aí ela é sacrificada. A presa é sacrificada, né? O animal criado, a vaca. A vaca não costuma reagir. Imagina as vacas reagindo. O cavalo que morde. O elefante, ele costuma reagir, né? Ele apanha, uma hora que ele reage, ele mata. Ele é muito grande. Aí ele é o quê? Tido como um monstro. Nossa, esse monstro. Aí ele é sacrificado. Mas o agressor não. O agressor, ele aparece como vítima e a pessoa que reage como monstro. Agora eu não sei o que Deus quer dizer que o meu braço direito foi arrancado. Aquele que mais me ajudava. Lamentações, Lamentações 1:20. Vê, ó Senhor, a minha aflição, estou profundamente perturbada, a dor aperta o meu coração. Quando penso que me revoltei contra ti. Agora, muitas vezes, pode ser a situação de reagir ou não reagir. E esse braço arrancado? Não sei. Pedi ajuda aos meus aliados, mas eles me traíram. Cântico dos Cânticos 4:16. Levante-se, vento norte, venha, vento sul, sopre sobre o meu jardim e enche o ar de perfume. Deixe que o meu querido venha ao seu jardim e coma as suas melhores frutas. É o que eu pensei, que esse braço direito foi arrancado, é o homem. E eu não sei se homem e mulher estão na posição de inimigos, né? Um ataca e a hora que o outro vai contra-atacar, como que é uma legítima defesa, essa pessoa parece como um monstro. E aí não sabe se reage ou não. Ezequiel 26:7. As suas velas eram de linho bordado, velas reconhecidas de longe. Os seus toldos eram de tecido fino, de púrpura, da ilha de Chipre. Canção de enterro para Tiro. Nossa, o meu braço direito foi arrancado. Mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós fomos feitos por ti. Todos nós fomos feitos por ti, o braço direito e o braço esquerdo. Mas eles brigaram e o braço direito foi arrancado. Olha lá. Aí eu fiquei sem o meu braço direito, que é aquele que faz o trabalho mais pesado, né? É o que eu falei, é o velho brigando com o novo. É aquele que vem de um outro lugar brigando com aquele que nasceu em outro lugar, que agora tem novos modos de viver. E eles não se reconhecem, eles não se entendem. Porque, por exemplo, o Caim, ele nasceu em outro lugar. Então ele tem um outro jeito de ser.
Esse pode ser a representação da mulher ou do homem. E o Abel já nasceu em outro lugar, ele tem um outro jeito de ser. Ele tem outras ideias. Só que, olha que estranho, os descendentes do Caim também vão criar gado. Então, Caim não cria gado, não cria animais, mas os descendentes dele criam. E muitas coisas os descendentes do Caim vai inventar, né? Ali a lira, tantas coisas legais, o ferreiro, né? Mas parece que ele vai continuar apanhando e fugindo. Aqui é uma briga entre duas partes, que são bem diferentes, entre homem e mulher. E tem uma tal de legítima defesa aqui, que um machuca primeiro, o outro reage. Ó, foi Deus quem fez as montanhas e criou o vento. Ele revela os seus planos aos seres humanos. Ele faz o dia virar noite e anda por cima das montanhas. Este é o seu nome, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então, talvez Deus queira fazer isso, ó. Esse que foi arrancado, o homem foi arrancado da mulher. Vai ter que pôr de volta. Porque eles foram feitos para ficarem juntos, ó. O braço direito. Porque o braço esquerdo não pode trabalhar sozinho. Até porque ele não foi feito, né, para carregar as coisas mais pesadas. Ele foi feito para auxiliar. E isso significa, sim, uma mulher, ó, que tá sem o marido. Ó. E é isso aqui, como é que cola? Como é que põe de volta? Não sei, só Deus pode fazer. Entendeu? E como se as pessoas são tão diferentes, né? Não sei. Às vezes, é o que eu achei estranho ali, né? O Caim não... É que nem eu e minha filha, né? Eu sou vegana, minha filha não é. Então, casa de ferreiro, espeto de pau. Aí... É sobre isso. Deus estava falando muito sobre isso. Sobre que o amor une partes diferentes mesmo. E ele não quer perder o braço direito. Não quer perder esse homem, né? Ele precisa estar colado ali, ó. Entendeu? Olha, Deus deu duas palavras aqui, ó. Conciliábulo, pequeno concílio, assembleia secreta. Olha, assembleia secreta. E joeirar, passar pela joeira, que é, olha lá. Olha, separar o trigo do joio, que também chamada ciranda e crivo. Ação de joeirar. Peneira. Uau. Gente, isso aqui não é uma escolha assim não, ao acaso. Isso aqui vai ter que passar pelo crivo de Deus. Eu não sei se você tá esperando por alguém, ó. Isso aqui vai passar pela peneira. Pela joeira. Vai separar o joio do trigo e só depois vai colar aqui nesse corpo. Entendeu? Não é uma coisa assim. Agora, quando fala de assembleia secreta, é lá em cima, ó, no céu. Na assembleia secreta. Agora, eu sei que tá um problema aí de uma nova lei. Eu não ia entrar nesse assunto, né? Mas pode ter a ver com isso. Vamos ver se Deus fala alguma coisa.
Vendo tudo isso, ó Senhor, não vais fazer nada? Será que vais ficar calado? Não sei. Assim Joanã e os oficiais do exército e todo o povo não quiseram obedecer à ordem que o Senhor Deus tinha dado. Eita. Naquele mesmo instante cumpriu-se a sentença contra Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seres humanos. Que estranho. Essa sentença que se dá para Nabucodonosor, eu entendo que é uma proteção para ele, sabe? Porque ele vinha agindo da maneira que Deus não queria. Então, se dá essa proteção. Essa nova lei que está aí é para proteger a mulher. Mas, pelo que parece, é uma lei que parece que vem prejudicar a mulher. E aí Deus dá essa passagem que dizem que a mulher vai ficar sem emprego, não sei o quê. E aqui, justamente, Nabucodonosor, ele é expulso. Olha aí, começa a comer capim com os bois por causa de uma sentença, de um... E o que eu falei? Do conluio lá em cima. Eu não sei, para mim, homem e mulher e todas essas coisas vão começar a acontecer coisas estranhas e vai mudar muito daqui para frente. Mas por isso que eu não dei minha opinião. Eu acho que a mulher sofreu muito. Eu não acho, eu tenho certeza, eu estudei isso na escola, eu vivi, né, já sofri assédio sexual, mas assim, assédio moral já sofri com mulheres também, porque mulheres também são misóginas, não só os homens. Só que eu não sei, entendeu? Eu prefiro perguntar para Deus o que está acontecendo. E ele deu essa passagem. Ó, o senhor vai ficar quieto? O senhor não vai se manifestar? E aí ele manifesta com isso. Ó, vocês não vão cumprir a minha lei? E depois, olha o que ele fala. Eu tenho uma sentença contra Nabucodonosor e expulso ele do meio dos seres humanos. O que é isso? Por que está separando? O que Deus quer com a mulher? Eu não sei. Vou tirar só mais. Ó, olha. Falei? Separação, ó. Salmo 102. Cadê? Sou cortado, cadê? Aqui, ó, 4. Estou acabado como uma grama que foi cortada e pisada. Como Nabucodonosor cortado. Meu Deus. Fizemos isso porque ficamos com muito medo de vocês, medo de sermos mortos. Agora estamos nas suas mãos. Faça de nós o que achar melhor. Parece que de todo jeito dá ruim para a mulher. Você notou? Essa é a maldição lá do Éden. Ela tenta se proteger e ela se dá mal. Quando ela não se protege, ela também se dá mal. Gente, ela se dá mal de toda forma. Jesus, essa mulher, meu Deus, só sofre, ó. E os da muralha do oeste receberão os nomes de Gad, Asser e Naphtali. O comprimento total da muralha em volta da cidade toda será de 9 quilômetros. O nome da cidade daqui em diante será O Senhor está aqui. Olha, uma muralha em torno da mulher para proteger ela. O Senhor está aqui, o Senhor está aí. É a vontade dele mesmo. Ruim ou não, vocês não vão entender. Conte o Senhor o sonho e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Eu sei que vocês estão fazendo, estão procurando ganhar tempo, porque sabem que já resolvi que se vocês não me contarem o sonho, vou dar a todos o mesmo castigo.
Vocês já combinaram me enganar com mentiras e falsidades, esperando que a situação mude. Parece que a situação não muda mesmo. Veja, estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando poder sobre nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, construir e plantar. O que você está vendo? Um galho de amendoeira. Você está certo. Eu estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. Um galho. Esse galho. Eu não sei. É como se eu estava tão certo de tudo isso que no início fiz planos para ir visitar vocês, a fim de que vocês pudessem ser abençoados mais uma vez. De fato, eu estava pensando em visitá-los, a fim de conseguir ajuda para a minha viagem à Judéia. Será que eu fui irresponsável quando resolvi fazer isso? Aqui é meio que assim, será que Deus foi irresponsável de deixar que essa lei fosse aprovada? Eu não sei, não. Está chegando um dia horrível. Nenhum outro dia pode ser comparado com ele. Para os descendentes de Jacó será um tempo de aflição, mas eles serão salvos. Quando este dia chegar, eu quebrarei a canga que está no pescoço deles e arrancarei as suas correntes. Então eles não serão mais escravos. É isso. Dissídio, dissensão. Dissidente que diverge. Não tem jeito, né? Porque isso aqui foi quebrado faz tempo. Só dá problema e a parte que mais vai sofrer sempre é ela. Toda vez que ela tentar se proteger, ela como esse animal. Lembra que eu falei do elefante? Que ele ataca, ele é atacado, apanha, 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 apanha. No momento que ele resolve se defender, ele é um monstro. É como se, não sei, é uma maldição. É uma maldição, então